Então, galera, para ajudar o pessoal aí sobre a questão do óbito, vamos direto ao ponto, a certidão de óbito. Sabemos que o médico emite um atestado de óbito e esse atestado tem que ser levado até um cartório para se emitir a certidão de óbito, que não pode haver erros na documentação, tá? Vou falar a primeira coisa. Esses documentos que são pedidos aqui, é, no ano agora de 2021, eu estive no cartório para fazer e só pediu o RG da mãe, o CPF, muitas vezes a própria identidade, o RG, né? Tem o CPF já, então você não precisa levar o CPF. Se não tiver, você tem que levar o RG e o CPF. O atestado médico lá do óbito, data e hora do óbito e o local. Uma questão, gente, se o seu parente morreu, por exemplo, em Sepetiba, o cartório mais próximo seria Santa Cruz, né? Que é aquele cartório que fica ali perto daquela Caixa Econômica desativada, próximo ao Hospital Pedro II. Então, exatamente ao lado da Caixa Econômica, você entra ali naquele portãozinho de garagem e sobe ali, é o cartório civil, de registro civil. Então você tem que estar, se você tem que ser algum parente, né? No caso, filho, pais. Ali você vai receber uma pranchetinha, né? Com um papel que você vai preencher se a pessoa deixou bens. No caso, se ela fosse casada, você deveria levar a certidão de casamento. Agora, quanto a cartão do INSS, carteira de trabalho, essas coisas eles não pediram. Eu acho até um pouco ruim pedir, né? Porque eu acho até que só deveriam pedir a identidade, tá? Nem o CPF, porque é uma situação muito difícil. Porque tem gente que perde documento, tem gente que é muito idosa, não se acha o documento da pessoa. E aí como é que vai fazer, né? Nesses trâmites. Agora, depende de questões do falecido, por exemplo, se ele serviu o exército, vai ter que apresentar a documentação do exército, essas coisas eu não sei. Seria bom a galera nos comentários dar algumas notícias a respeito de como foi o seu processo, porque cada processo é diferente. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês, a pior coisa que existe é você ter que encarar uma situação de enterro sem você ter um plano funerário. Eu acho que é a situação mais complicada que existe. Na situação do povo brasileiro hoje, com todas as dificuldades, né? Eu acho que o plano funerário tinha que estar incluso no momento em que se fizesse um plano de saúde, ou se você fosse trabalhar, já deveriam vincular plano funerário junto com a questão de trabalho, não só para o trabalhador, mas para a família, ou você pagar. Existe uma diferença entre plano e auxílio funerário, tá? Existe o plano funerário que cobre todas as coisas e tal. Alguns até vão fazer a questão do atestado de óbito, mas na maioria das vezes é a pessoa mesmo, o filho, algum parente que vai, tá? Então você tem dois cartórios na Zona Oeste ali que eu conheço, é o de Campo Grande, que é ali ao lado do Plaza Office para cá, é, exatamente naquela rua do cemitério de Campo Grande, do lado esquerdo, beirando o Plaza Office, tá? Antes do Extra. Tem um cartório ali que faz casamento e óbito para pessoas que faleceram próximos ali da região. Para quem morre para cá de Sepetiba, Santa Cruz, aí é o cartório de Santa Cruz. Você não vai conseguir, se seu parente morreu em Sepetiba ou Santa Cruz, você não vai conseguir tirar o óbito em Campo Grande. Eu acho isso também um outro absurdo. Por quê? Porque tem poucas informações na internet. Você vai buscar, você fica desesperado. Você abre isso aqui, documentos pessoais do falecido. Cara, tem gente que não tem título de eleitor, tem gente que não tem nem identidade, mano. Aí tu vai, certidão de nascimento, no caso, menor de idade, tá? Tudo beleza. Ou de casamento. Se for menor de idade, não pode ter se casado, né? Mas carteira de trabalho, certificado de reservista, isso não pediu. Só pede RG, o CPF, né? E o laudo médico lá para poder fazer o atestado de óbito. Eu acho que isso tinha que ser mais descomplicado ainda, porque é uma situação muito difícil, né? É uma situação muito ruim que a pessoa que às vezes é filho único, entendeu? Tá sofrendo,
não, às vezes não tem condições de ir até o local. Acho que essas coisas tinham que ser repensadas e replanejadas. Aí, quando tudo que você achava que estava ruim, você tem que pagar o cemitério, é caro, tá? Eu só não sei quanto é que tá, deve ser uns R$ 600 ou um salário mínimo, eu não sei quanto é que tá. O cemitério, poxa gente, para pagar cemitério, isso é muito complicado. Um cemitério tinha que ser grátis, tinha que ser público, tinha que haver uma maneira. Isso, inclusive, é um projeto para quem quer ser deputado aí. Existir uma maneira de transferir recursos, de pedágio, de alguma coisa, irmão, que eu não entendo muito bem dessa área da política, mas sei que dá para tirar recurso de alguma coisa para que o cemitério seja gratuito, tá? Para que o cemitério seja gratuito. Plano funerário parece que já cobre a questão do cemitério, já cobre a questão das flores, do caixão, né? Porque só o caixão é 1.000 e poucos reais, com flores, com tudo. Mais o negócio, o enterro, gente, em que país nós estamos vivendo? É gente pobre, é gente que não tem dinheiro da passagem. Aí fica aquela questão chata, até vergonhosa, de passar listinha, né? Não falo nem vergonhosa, passar listinha e muita gente não tem condição de ajudar, ainda mais nessa época de pandemia. Isso tem que ser totalmente repensado, gente, tá? É outra coisa, se o seu parente morre em casa, é pior ainda. Porque tem que ter. Como é que você vai levar para poder fazer o exame, gente? Para poder ter o laudo médico da morte, se não tiver uma assistência funerária, um plano funeral. É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, pessoas que já têm parentes doentes, que já tá velhinho, se possível, façam um plano funeral. Para você não ter dor de cabeça nessas horas, porque é uma burocracia até para tirar um óbito. Não é burocrático o óbito, é rápido, tá? Não falo nem que é burocrático, nem tem muita fila, dependendo do dia. Principalmente final de semana. Funciona final de semana. O cartório geralmente é de 9 até meio-dia e tem uns que é de 9 às 4, mas a maioria é 9 meio-dia, sábado e domingo. Funciona. Às vezes a pessoa morre em final de semana, tá? Não é nem burocrático o final de semana, pelo menos não passei por burocracia. Mas eu não sei como é que é dia de semana. Mas é uma situação muito chata e desesperadora, ainda mais quando as pessoas não sabem como agir, não sabem. Tem que haver assistência social nessas horas de morte para poder conduzir a pessoa certo, entendeu? De forma certa, como agir e certinho, ou até auxiliar com o dinheiro da passagem, ou até ter um órgão que faça essas coisas, ajude, porque a gente vive entre um povo com muita dificuldade financeira, tá? Que não tem noção às vezes de como funciona, que às vezes não sabe escrever, que às vezes não tem a documentação. E aí vai se fazer o quê? Se não tem a documentação, vai largar o ente lá no hospital, vai ser complicado, né? Então, se você não tem a documentação, você não vai conseguir nem fazer o preenchimento lá no próprio hospital. Se essa pessoa morrer dentro de casa, olha a situação mais difícil. O que você vai fazer com o corpo? Sinceramente, é muito difícil, gente, a situação. Então vamos que tem que existir projetos para ajudar nesse tipo de situação.